Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de radiobiologia. Hoje nós iremos ver o conteúdo, certo? Sobre as danificações celulares causadas pela radiação. Dentro disso, nós iremos abordar dois assuntos principais, que são os danos celulares propriamente ditos e a modificação celular que acontece dentro da célula por conta da radiação. E aí também vamos ver, já começar a abordar alguns assuntos patológicos inerentes a essas danificações. Então vamos relembrar, certo, que a célula ela é constituída por diversas estruturas e essas estruturas são de essência principal para o desenvolvimento, para a nutrição e para, querendo ou não, a multiplicação daquela célula. Então, quando a gente tem aquele processo de ionização, onde uma energia consegue tirar elétrons da eletrosfera de um átomo, certo? A gente tem a modificação da estrutura da molécula, certo? Lembra que o átomo, ele forma a molécula vai formar ali a substância, o elemento, que vai dar origem ao tecido. Então, o que é que vai acontecer? Essa ionização, ela pode causar quebras, tá? Na estrutura das moléculas que a gente tem dentro do nosso corpo. E aí, a energização que acontece, que vai ocasionar a quebra dessas moléculas, pode fazer com que a estrutura química das substâncias, elas também sejam alteradas, tá bom? E aí a gente vai ter uma série de defeitos que podem acometer os sistemas, que são ocasionados, é claro, tanto pela alteração da estrutura da molécula, como das ligações químicas presentes nas substâncias, tá bem? Essas substâncias, né, a gente cita aí a água, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, qualquer tipo de elemento, né, que a gente tem presente dentro do nosso organismo. Então, se as moléculas alteradas, elas compõem uma célula, essa célula, consequentemente, ela estará sofrendo diversas alterações, de forma direta ou de forma indireta. Isso com a produção de radicais livres, de íons e de elétrons. Esses radicais, esses íons, esses elétrons, eles podem danificar a estrutura celular e podem fazer parte também da quebra das ligações químicas, tá bom? Aí essas danificações, essas alterações, elas vão causar efeitos dentro dessa célula. E, dependente do local a qual essa célula pertence, eu vou ter ali a manifestação de um efeito causado pela radiação. Porém, esse efeito ele depende de alguns fatores, como a dose, certo? Essa dose, ela é medida, ela tem uma unidade de medida. Se for uma dose absorvida de corpo inteiro, se for uma dose absorvida apenas por um local, a gente consegue estar fazendo essa medição através de cálculos dosimétricos. A taxa de dose a qual o indivíduo ou a região foi exposto, certo? A questão do fracionamento da dose também é algo que vai depender aí. Quanto mais fracionada é essa dose, menos efeito, menos probabilístico é a possibilidade de um efeito acontecer. Agora, se eu tenho uma única exposição e em uma dose muito alta, esse dano ele pode ser gerado com uma facilidade maior. O tipo de radiação também é algo inerente dentro desse estudo, uma vez que nós já sabemos que existem radiações que são mais energéticas, outras são menos energéticas, e isso vai ser um fator dependente desse efeito que pode aparecer ou não, e o tipo de célula ou tecido a qual está havendo a interação com a radiação. Nós iremos ver mais à frente que alguns tecidos, algumas células, elas são mais radiosensíveis. Elas têm a sensibilidade de serem danificadas pela radiação de forma mais rápida, de forma mais eficaz. E aí, nem sempre uma alteração da estrutura celular vai ser nociva ao organismo.
uma vez que as células elas possuem um mecanismo de reparo, um mecanismo de reparação, onde enzimas, proteínas conseguem reestruturar a estrutura dessas células, até mesmo das ligações químicas, fazendo com que elas sofram aí o que nós chamamos de reparo, tá bom? A fim de que haja uma manutenção dessa estrutura para que ela não fique danificada. Então, algumas enzimas, elas conseguem fazer esse reparo, conseguem consertar, entre aspas, a célula que foi danificada, tá? Agora, se aquela substância que foi alterada pela radiação, ela possui, certo, um papel crítico para o funcionamento da célula, a gente pode acabar tendo a morte celular ou alteração naquela célula que pode levar à morte, tá bom? Dessa forma, a gente vai ver aí que quando a gente tem esse dano de forma deletério, né, a gente diz que é um dano que ele é irreversível. Agora, se acontece o reparo, eu tenho um dano que ele é reversível, certo? Ele consegue, enzimas, proteínas do corpo, conseguem reativar o processo para que aquela célula ela tenha novamente a sua estrutura sem ter aquele dano, tá bom? E aí, como grande exemplo desse dano celular que é causado pela radiação, qual seja for o tipo, tá bom? A gente vai ter aí o câncer, certo? Os tumores. O que é que vai acontecer? O câncer, ele é o crescimento desacelerado e desordenado, desorganizado de células, tá bom? Então, o que é que acontece? Eu tenho uma radiação que ela vai interagir com o meu tecido, com a minha célula. Quando ela interage com a célula, ela vai atingir, né, todas as regiões. Porém, existe uma região, que é o núcleo, que, querendo ou não, é uma região mais sensível, porque lá eu vou encontrar o DNA, eu vou encontrar cromossomos. Quando essa radiação ela atinge o DNA, ela pode causar danificações nas bases que compõem o DNA, né, na estrutura do DNA propriamente dito. E quando acontece esse dano, eu posso ter uma mutação. Essa mutação, ela vai fazer com que a estrutura dessa célula fique diferenciada quando acontecer o processo de mitose. Então, quando a célula ela se divide, ela vai se dividir, né? Talvez de forma mais acelerada e em uma quantidade maior. Porém, cada célula vai ter uma danificação, certo? Eu não terei células iguais. E esse crescimento desorganizado, diferenciado, desacelerado, é o que vai estar caracterizando o câncer. Eu tenho uma mutação no material genético que vai fazer com que aquela célula ela cresça de forma rápida e que tenha um poder de disseminação eficaz. Então, quando acontece a metástase no câncer, quando o câncer ele se espalha para outras regiões do corpo, tá? Eu tenho aí essas células tendo a facilidade de atingir outras regiões do corpo, aí também por conta de vasos sanguíneos, por exemplo, que podem ter próximo à região desse tumor, desse apanhado de células com danificações, com mutações celulares, certo? Então, sempre que falar de câncer, a gente vai ter um dano celular, a gente vai ter uma mutação, a gente vai ter uma diferenciação na célula que pode ser causada por altas doses de radiação, tá bom? Normalmente, essas danificações elas acontecem a longo prazo, então o câncer não vai surgir de forma imediata. Pode demorar um tempo até que ele apareça naquele indivíduo. E aí a gente já caracteriza com uma nomenclatura denominada de efeito estocástico, certo? Que é quando eu tenho uma radiação estocada, guardada em um local do corpo, ou que um indivíduo recebe sempre naquela região, e no futuro vai se desenvolvendo uma patologia por conta dessas alterações que vão sendo causadas na célula. Então, a gente tem aqui um processo de como acontece esse dano celular. Vamos analisar bem esse quadro. Aqui na primeira coluna, certo?
a gente tem as classificações das lesões. A lesão que eu digo, gente, é após ter a danificação da célula. Então, aquele dano vai causar uma lesão. Então, essa lesão, ela pode ser caracterizada de forma imediata e de forma tardia. Quando eu tenho uma danificação, né, quando eu tenho uma lesão imediata, eu digo que ela vai estar acometendo qualquer estrutura do corpo, mais especificamente as regiões mais radiosensíveis, porque houve uma alta dose de radiação naquela célula. Então, o que é que vai acontecer? A resposta a essa energia que está atingindo o tecido vai ser representada de forma imediata, de forma mais eficaz. Agora, quando eu tenho uma resposta tardia, eu tenho um indivíduo que ele já vem sendo irradiado, né, por um longo período de tempo, e só depois aquele acúmulo de radiação vai condizer com uma resposta, certo? Nessa segunda coluna, nós temos aqui a escala de tempo para que aconteça esse efeito, né? Esse efeito biológico, essa resposta causada pela radiação. A gente tem lesões celulares, no caso, que elas podem aparecer em torno aí de 10 segundos, por exemplo. Lesões que podem aparecer em questões de minutos, de horas, de dias, de anos e até de gerações, que é quando o efeito ele vai passar para os descendentes da pessoa irradiada, tá bom? E aqui nós temos todos os mecanismos que a radiação ionizante pode estar causando ao tecido humano, tá? Os efeitos que acometem a célula, eles podem ser classificados de duas formas. Eu posso ter o efeito indireto, que atinge primeiro o DNA para poder causar, né, o efeito de forma visível. E nós temos o efeito direto, que atinge diretamente o tecido. Então, quando eu falar de efeito direto, eu vou ter a lesão visível. Quando eu falo de efeito indireto, eu tenho uma lesão lá dentro da célula e que só depois é que esse efeito ele pode ser aí visualizado. Então, quando eu falo de um efeito direto que atinge aqui, ó, o meu DNA, eu posso ter 3 processos de reparo. O que é o reparo? A célula, ela vai tentar, né, fazer uma manutenção a fim de que as regiões lesionadas, a região de quebra das ligações, seja reparada para que aquele indivíduo não tenha nenhum efeito, nenhuma lesão. Então, eu posso ter, né, os danos que são classificados como danos sem reparação, onde não é possível ter o reparo, ter a manutenção, ter o conserto, pode-se dizer, daquela molécula ou célula. A gente tem a reparação defeituosa, onde acontece um reparo, mas esse reparo acontece de forma errada, né? Tipo assim, a gente leva um celular para consertar e esse celular, ao invés de voltar bom, ele vai voltar com outro defeito, né? Então, é isso que vai acontecer aqui na molécula. E a gente tem a reparação normal, onde a célula ela consegue voltar à sua composição natural, sem nenhum dano e sem nenhum defeito. Dependendo do tipo de reparação, eu posso ter outros, né, efeitos, outras características. Quando não existe o reparo celular, eu tenho o efeito letal, certo? Esse efeito letal, ele é caracterizado por ser um efeito irreversível, né? A lesão, não consigo se reparar, então alguma coisa vai acontecer. No caso, a minha célula, ela vai, morrer. Acontece a necrose celular, certo? E essa necrose celular, ela é visível através da patologia no tecido. Então, se eu tenho uma radiodermite,
Se eu tenho uma ferida no corpo que foi ocasionada por uma dose de radiação, as células elas morrem e elas vão necrosar. A necrose, né, vai surgir no corpo através da patologia, através daquela ferida, certo? E aí, quando eu falo de uma reparação defeituosa, tá bom? Eu falo de uma mutação não letal. Ou seja, eu posso ter uma forma de reparo eficaz, tá bom? Só que aqui, esse reparo, ele pode ser eliminado pelo sistema imunológico, ou ele vai ficar, né, preso ainda dentro do corpo. Quando ele fica preso dentro do corpo, quando essa mutação ela não consegue ser eliminada, eu tenho o surgimento de um efeito biológico, tá? Esses efeitos vão atingir células somáticas, tá? Que são as células que compõem os tecidos do corpo. E eu tenho as células germinativas, que são as células gonadais, tá? Como os espermatozoides e os ovários. Quando esse efeito ele não é eliminado de uma célula somática, quando eu não tenho um reparo eficaz, quando continua o dano, o defeito, eu tenho o surgimento do câncer. E quando esse defeito ele não consegue ser eliminado, tá, de uma célula germinativa, eu tenho aí as anomalias genéticas. Crianças que nascem com alguma deficiência visível física no corpo, tá? E aí, essa anomalia vai causar algumas modificações lá no DNA, tá? Desse indivíduo, causando modificações de característica genética, tá bom? Essa reparação defeituosa ainda pode se caracterizar pela morte celular programada, tá? Essa morte celular programada é quando a célula ela vai morrendo aos poucos, ela vai ficando ali sem oxigênio, certo? E acontece naturalmente esse processo de apoptose, que nada mais é do que a morte celular, tá bom? Já a reparação normal, ela vai acontecer de forma que enzimas e o próprio sistema imunológico, ele consegue consertar aquela célula, fazendo com que ela tenha a sua sobrevivência normal, natural, sem ter nenhum tipo de dano, tá bom? Então a célula, ela consegue ser consertada, pode-se dizer, sem agregar nenhum prejuízo, nenhum dano ao indivíduo que foi ali até então irradiado, certo? Então, essas são as três formas de reparo existentes dentro do estudo de radiobiologia, dentro do estudo com a radiação. Eu posso ter uma modificação a qual não existe um reparo, eu posso ter um reparo defeituoso e eu posso ter um reparo normal. Quando eu tenho um reparo defeituoso, eu posso ter o meu efeito biológico a longo prazo ou imediato, tá? E quando eu não tenho reparo, eu tenho ali aquele defeito sendo demonstrado de forma imediata. Já com a reparação normal, a minha célula consegue se regenerar, consegue consertar essa região que foi danificada, que foi alterada pela radiação. Então, o que acontece lá na radioterapia, lá no tratamento do câncer? Aqui a gente tem um exemplo de um tratamento de câncer de mama, né? Vejam que aqui eu tenho um equipamento, o acelerador linear, e a gente vai ter a radiação interagindo com as células tumorais, com o DNA dessas células tumorais. Quando a radiação interagir lá na base nitrogenada desse DNA, eu vou ter vários danos, eu vou ter quebra das moléculas. Eu posso ter a quebra da molécula da água, que é a mais comum de acontecer, e com isso, a minha célula não vai ter mais aquele processo de se auto-oxigenar. Vai acabar o processo de oxigenação dentro da célula. Então, ela vai morrer, certo? Isso resulta na morte celular, tá bom? Então, é assim que o câncer é tratado. A radiação
ela interage com a célula, essa célula vai sofrer uma série de danos, esses danos, né, são necessários para que aconteça a morte celular. Esses danos podem ser inerentes à quebra da molécula da água, tá? E das bases nitrogenadas presentes aqui na molécula de DNA, tá bom? E aí, a radiação, ela depende muito nesse quesito de acabar com as células cancerígenas, de matar, de dar algum defeito. Isso porque algumas células, elas não têm um alcance tão, tão longo, né? Elas não têm um poder energético tão alto. Então, se a gente estiver falando de uma radiação alfa, tá bom? Eu tenho uma radiação que dentro do organismo ela tem uma alta transferência de energia, né? Ela vai causar ali o efeito de forma mais adequada, de forma mais eficaz. É uma radiação que é originada lá no núcleo, né? A gente não pode esquecer disso. E essa radiação tem um curto alcance. Porém, quando ela está ali em contato com o tumor, ela vai ter, né, um efeito eficaz no tratamento do câncer, porque ela é mais nociva quando está ali interna dentro do organismo, próximo à estrutura. Já os raios beta já tem um alcance maior, porém dentro do tecido terão ali uma baixa transferência de energia. Então, dependendo do câncer, dependendo da gravidade, se não for muito grave, né, pode ser tratado aí com alguma fonte que seja emissora de partículas beta, porque a gente vai ter aí um efeito moderado nesse tratamento, que até então pode ser ali uma dose eficaz para acabar com esse tumor. Porém, em contrapartida, a gente tem um aparecimento aí de efeitos colaterais em tecidos que estejam próximos a essa região, uma vez que o alcance dessa radiação aí, desses raios beta, serão maior, vai ser maior, certo? Então, num tratamento que nós chamamos de braquiterapia, quando a fonte de radiação está em contato direto com o tumor, a radiação alfa ela vai ser mais eficaz no tratamento, porque ela vai estar em contato direto, tá? Já quando nós falamos de teleterapia, que eu tenho uma fonte distante do tumor, os raios beta já podem ser uma opção, né? Por ter um alcance maior e uma baixa transferência de energia. Na alfa não daria muito certo, porque o alcance dela é menor. Então a gente tem essas características aí inerentes ao tratamento do câncer, ao tratamento para que seja feito aí um dano celular, para que haja a morte dessa célula que até então é cancerígena, certo? Então esses danos celulares, né, os danos mais importantes que estão relacionados ao DNA são quebras simples e quebras duplas da molécula, tá? A qual, dentro do meu DNA, eu tenho fitas. Essas fitas é que condizem com as características que o indivíduo vai ter, por exemplo. E aí, quando eu tenho uma quebra, eu tenho, querendo ou não, um dano celular. Eu posso ter algumas ligações cruzadas, né? Essas ligações vão causar danificações dentro da célula. É como se fosse um reparo defeituoso, né? Tipo, duas fitas das que eu citei para vocês, elas podem não se juntarem, certo? Ou então uma fita se junta com outras duas. Acontece lá um quebra-cabeça dentro da molécula que vai causar essa alteração no dano celular, pois haverá quebra da molécula e quando ela tentar se reparar, ela vai ser reparada da forma errada, tá? E alterações nos açúcares ou em bases presentes lá na minha molécula do DNA. Então, observem que aqui eu tenho o DNA, aqui são as bases, as fitas que eu falo para vocês, certo? E vejam o que acontece, né? Aqui eu tenho uma quebra simples, nota que eu tenho apenas um dano, apenas um defeito dentro da molécula, e aqui eu tenho uma quebra dupla. Vê que a radiação alfa, no caso, dentro do organismo, ela vai causar essa quebra dupla de forma mais eficaz, porque em contato com o objeto, né? Ela vai ter uma nocividade maior, ela vai ter um perigo maior. Já que na quebra simples da radiação beta, eu não tenho, né, um dano duplo e nem tão grande, porque ela vai ter um alcance menor.
E aqui na gama, certo, a gente vai ter outros processos de danificações, uma vez que essa radiação ela é bem mais energética em relação à beta e em relação à alfa. Porém, ainda se torna a partícula a radiação mais eficaz em qualquer tratamento de câncer, justamente pelo poder energético alto que ela vai ter. Então vejam que aqui a gente tem alguns exemplos de mutações do DNA, tá? Que acometem o DNA propriamente dito. Aqui nesse primeiro, a gente tem a delexão da base, certo? Onde ó, as fitas lá do meu DNA, elas são alteradas e excluídas. Então, eu sempre vou ter essa ligação. AT, TA, tá? GC, CG, TA, coisas que a gente aprende lá na biologia da escola, tá bom? E aí, aqui, se vocês observarem, eu tenho a perca de uma base, certo? Acontecendo aí a exclusão, né, dela, que é, querendo ou não, uma proteína muito importante dentro aqui da composição da estrutura desse DNA. Aqui, na letra B, a gente tem a substituição da base, certo? Onde o que é que vai acontecer? Eu posso ter o dano, tá? Eu posso ter a exclusão e uma nova base, ela vai substituir esse local. Porém, uma base que não combina com a que tá, com a que ela estava ligada antes, tá? E isso pode causar aí algumas alterações dentro desta molécula. Aqui na letra C, também, a gente vai ter a ruptura do laço de hidrogênio, tá? Ou seja, eu tenho as minhas estruturas totalmente alteradas, totalmente partidas aqui ao meio, certo? Tenho a minha fitinha ali totalmente quebrada. E aqui, abaixo, na letra D, a gente tem um exemplo do que seria essa quebra simples e essa quebra dupla, tá? Da cadeia de DNA, tá bom? Então, aqui são exemplos do que pode acontecer lá nas bases e lá nas cadeias que compõem o DNA, tá bem? Tudo isso sendo causado aí pela radiação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ação direta que é causada pela radiação. Essa radiação vai atingir a molécula da água, ela vai danificar essa molécula, ela vai quebrar essa molécula, tá bom? E aí eu vou ter a presença de vários radicais livres, de vários íons e de vários elétrons. Esses três componentes, né? Eles podem agregar, eles podem mutar a célula, tá bom? Essa mutação, ela pode sofrer um reparo ou não. Quando ela não sofre o reparo, eu tenho uma resposta biológica. Eu posso ter uma resposta genética, somata, teratogênica, que é quando o efeito passa para um bebê, para um indivíduo, e eu tenho a morte da célula propriamente dita, certo? Então, existe aí uma série de danos que podem estar acometendo a minha célula, qualquer célula do corpo. Qualquer interação com a radiação causa uma mutação. Essa mutação pode sofrer o processo de reparo celular ou pode basicamente desenvolver uma resposta biológica, tá? Tanto de forma genética como de forma somática e pode até ocasionar na morte celular. Aqui a gente tem algumas aberrações cromossômicas, que também são resultados de danos no DNA, principalmente quando nós falamos da quebra dupla da cadeia lá de ligação do DNA, tá? Então, notem nessas imagens que a gente tem diversos tipos de aberração. Essas aberrações é que vão causar as deficiências. Se a gente fosse pesquisar imagens de crianças que nasceram após o acidente de Chernobyl, por exemplo, a gente consegue ver que lá nós temos diversas crianças que nasceram com microcefalia, com macrocefalia, nasceram com algum defeito, né, com alguma aberração cromossômica que fez com que surgissem esses danos, né, esses defeitos, sem reparo lá no organismo e que são totalmente visíveis, tá bom?
E aí essas células danificadas, elas podem morrer quando elas tentam se dividir durante o processo de mitose, ou elas podem sofrer o processo de reparo. Isso é realizado, é mediado através de algumas enzimas. Se esse reparo ele for eficiente e em tempo curto, o DNA ele pode retornar para sua composição original. Agora, se esse reparo ele é feito de forma defeituosa, se existem erros na hora de consertar, a gente vai ter a origem de mutações que podem aí ocasionar a morte da célula ou alguma alteração do material genético, tá? Isso tudo com consequências a longo prazo, nada imediato, tá bem? E aí as mutações elas podem ser caracterizadas dependendo da célula que a gente estiver falando. Nós temos as células somáticas, que eu já falei que são as células que compõem os tecidos do corpo, e nós temos as células germinativas, que são as células encontradas lá nas gônadas. Essas mutações elas podem ser classificadas em três grupos. Nós temos as mutações pontuais, que são mutações que atingem as bases do DNA, certo? Essas bases, voltando aqui, são essas regiões internas, tá bom? Onde a gente consegue estar encontrando algumas, algumas proteínas que são de extrema importância para as características de um indivíduo, tá bom? Essas bases do DNA, elas podem ser também classificadas quanto ao tipo de açúcar presente nessa região, certo? E aí a gente tem aí essa letrinha A, tá? Dentro dessas bases, que nós chamamos de adenina, tá bom? Essa adenina, ela basicamente sempre, né, vai estar ali próxima da timina, que é essa letrinha T, tá bom? A gente tem a guanina, que é a letrinha G, e a gente tem a citosina, que é a letrinha C, tá bem? E aí, essas bases, elas sempre estão ali interligadas, tá bom? Uma com a outra. E aí, o que é que vai acontecer? Quando acontece a quebra ou a danificação dessas bases nitrogenadas, a gente pode ter aí essas mutações pontuais. As aberrações cromossomiais, certo? São as danificações que acometem aqui a região do cromossomo, que eu mostrei aqui para vocês de como pode acontecer essas danificações aí de diversas formas. E o cromossomo ele muda totalmente de forma. E a gente pode ter as aberrações cromossomiais numéricas, tá? Onde esses cromossomos eles tendem a aumentar ou a diminuir de quantidade. Isso dependendo da profundidade do dano, né? Da severidade do dano que foi ocasionado. E aí, aqui a gente consegue estar observando essas modificações celulares que podem acontecer dentro da célula. Então, aqui eu tenho uma fonte de radiação que ela vai atingir uma célula. A célula ela pode ser danificada ou a célula pode não sofrer nada, tá? Quando a célula ela está danificada, ela pode sofrer um processo de reparo a fim de que essa célula ela se recupere ou a célula pode morrer, dependendo, né, do dano que for causado. Ainda a gente pode ter, né, se essa célula ela não consegue se recuperar ou se ela morre, eu posso ter ali o surgimento de um efeito biológico, o surgimento de um câncer, tá bom? Onde eu vou ter uma mutação, essa mutação ela vai ser passada sempre que essa célula estiver se reproduzindo, e isso pode ser resultado de um tumor. Já uma célula que não é danificada, ela vai se reproduzir, certo? E aí as filhas dela, as filhas da célula que eu digo, quando ela se divide, podem aí morrer ou não. Isso é muito dependente da profundidade do dano celular. E aí, quando eu falo de morte celular, tá? Eu falo de altas doses absorvidas de radiação. Quando eu falar de um efeito que ele aparece de forma imediata, ou então se eu falar ainda
de um efeito que aparece em questão de dias, em questão de semanas, eu falo de um efeito que se chama de efeito determinístico, tá bom? É quando eu tenho ali uma quantidade de dose e essa quantidade de dose, ela caracteriza um tipo de efeito biológico, tá bom? Isso a gente vai ver com mais detalhe em aulas a seguir. E aí, sempre que eu falar de células radiosensíveis, que são mais sensíveis à radiação, que são mais propensas a morrerem, tá? Eu falo das células germinativas, como células que se originam lá nos ovários e nos testículos. Eu falo da medula óssea e eu falo do cristalino, tá? Região ali do olho, que é facilmente acometido pela catarata, tá bem? E aí, na próxima aula, nós iremos falar um pouco melhor sobre os mecanismos de ação da radiação. Vamos ver quais são os tipos de efeitos que são ocasionados dentro da célula. Vamos ver que existe o efeito físico, o efeito químico, o efeito biológico e o efeito orgânico. Após isso, a gente vai começar a estudar a fundo, tá? Cada tipo de efeito que é ocasionado pela radiação, certo? Muito obrigado por todos estarem aqui presentes, assistindo. Bons estudos, tá bom? E até a próxima aula.